Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Conforme a gente havia combinado que eu ia postar essa aula aqui no AVA para complementar as aulas que vocês estão tendo lá na faculdade, né, as aulas teóricas, é um tema bastante importante, tanto para a nossa matéria quanto para as outras matérias também, e é um tema que inclusive vai cair no nosso P1, tá bom? Esse tema é monitorização hemodinâmica, né? São formas da gente identificar aquele paciente grave, potencialmente grave, como que a gente pode monitorar aquele paciente com aquela gravidade, né? O que que a gente fazer, o que que a gente pode fazer, o que que a gente tem disponível para utilizar, né? A partir do quando o paciente é triado, né? Quando ele chega num setor de emergência, né? Ele é triado de acordo com cores, a gente já falou isso, né? Essas cores, elas têm a classificação de acordo com os sinais e sintomas clínicos do paciente, e assim eles são divididos por cores. Paciente vermelho, aquele que precisa de atendimento imediato. Laranja, aquele que precisa de atendimento em até 10 minutos. Amarelos, em até 1 hora. Verdes, em até 2 horas. E azuis, em até 4 horas, ou podem ser orientados a procurar o atendimento básico de saúde, seu PSF, né? Então, a gente identifica esse paciente primariamente por causa dessa triagem, né? E a gente tem que agir, né? Se o paciente for vermelho, a gente tem que agir, a gente tem que monitorizar. Já ouviu, né? Nas aulas de urgência e emergência, é um MOV, monitor oxigênio e veia. Mas o que é essa monitorização? É isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá bom? Então, gente, a monitorização hemodinâmica, né, é utilizada naqueles pacientes com instabilidade hemodinâmica já instalado, né? O que é instabilidade hemodinâmica? Pressão baixa, taquicardia, enchimento capilar lentificado. Tudo isso que eu estou falando são parâmetros que a gente avalia essa monitorização hemodinâmica, né? O status hemodinâmico desse paciente, tá? Ou naqueles que não estão estáveis no momento, mas possuem risco de evoluir com estabilidade nas próximas horas ou até nos próximos minutos, né? Ela é utilizada para avaliação da perfusão tecidual, porque eu quero evitar aquele estado de hipoperfusão tecidual. Lembra que eu falei para vocês na última aula, né? Eu já citei isso até na aula de soroterapia, que o choque, né? O choque circulatório é um estado de hipoperfusão tecidual. Tá chegando pouco oxigênio nos tecidos. Isso faz com que ele desenvolva o metabolismo anaeróbio, aumente o lactato, né? Isso, se não for revertido, gera uma disfunção orgânica, e se tiver uma disfunção orgânica em vários órgãos, é disfunção orgânica múltipla, que pode levar a óbito, né? Então, o principal objetivo da monitorização hemodinâmica é não deixar que o paciente chegue nesse estado de hipoperfusão tecidual, ou que, se o momento que ele chegou nesse estado, o paciente já está com choque instalado, a gente usa esses parâmetros de avaliação para a gente ver a resposta terapêutica desse paciente, tá bom? Então, os principais determinantes da perfusão tecidual e da pressão arterial são duas variáveis, a resistência vascular sistêmica e o débito cardíaco. Então, qualquer coisa que mexa na resistência vascular sistêmica ou no débito cardíaco, lembrando que débito cardíaco é volume sistólico, né? É quanto que eu gero lá na sístole vezes a frequência cardíaca. Qualquer coisa que mexa nesses parâmetros vai mexer, né, vai alterar a minha perfusão tecidual. Então, vamos supor um paciente que tem um choque cardiogênico, ele tem uma falência cardíaca porque ele infartou, tá? Então, ele tem uma parede lá inferior toda com acinesia, ela não contrai. Onde eu vou estar o meu, né? Como que vai estar meu débito cardíaco? Ele vai estar diminuído. Então, vai diminuir a pressão arterial, vai diminuir a perfusão tecidual. Assim como o choque, né, séptico, a gente sabe que a gente tem um estado de vasodilatação, então a resistência vascular sistêmica vai estar diminuída, então a pressão vai estar diminuída e assim
a perfusão tecidual também, tá? Então, choque, que é esse estado de hipoperfusão tecidual, a gente sempre tem que lembrar desses parâmetros. Ou o problema está na resistência vascular periférica ou no débito cardíaco. Lembrando que o débito cardíaco é volume sistólico vezes frequência cardíaca. Então, voltando a falar aqui no débito cardíaco, né? Que nada mais é que é o volume sistólico, que é o volume que é ejetado do coração, que ele vai, né, para a nossa circulação sistêmica durante a sístole, é o volume ejetado efetivamente, né? Então, e o volume sistólico, né, isso que é ejetado, ele depende do que chega, né, que é a pré-carga, e a pós-carga, que é a resistência que aquele volume tem de sair do nosso ventrículo. E, além disso, da contratilidade. O que é a contratilidade? Também é chamada de inotropismo. É a capacidade do coração se contrair. Essa fibra miocárdica se encurta e o coração contrai. Então, a gente sabe que o débito cardíaco é volume sistólico vezes frequência cardíaca, só que o volume sistólico também tem suas variáveis, e as suas variáveis são pré-carga, que é o que chega nesse ventrículo, né? A pós-carga, que é a resistência ou impedância que o ventrículo tem para vencer, para ele se esvaziar, para o sangue ejetado ir para a circulação sistêmica, e a contratilidade, que é o inotropismo, que é a musculatura cardíaca que encurta, fazendo que aumente essa força de contração, tá bom? O choque nada mais é do que um estado de hipoperfusão tecidual, uma hipóxia tecidual. Eu cheguei a falar isso com vocês, né? É um desequilíbrio entre oferta e demanda de oxigênio. Ou você está ofertando pouco, ou você está demandando muito. E isso, né? A oferta e a demanda, elas têm que estar de forma homogênea, igual, né? Numa balança, elas estão em níveis iguais. Porém, quando ocorre elevação de uma ou de outra, ou até das duas, né? Ocorre uma hipóxia tecidual. Chega pouco oxigênio do tecido, o tecido não consegue fazer as suas funções, está chegando pouco oxigênio, ele faz uma hipoperfusão tecidual, está chegando pouco ali, né? E isso, se não for revertido, gera uma disfunção orgânica, né? Eu falei do choque em si, né? O mecanismo do choque em si é o mesmo, é um estado de hipoperfusão tecidual, mas a gente tem os mecanismos, né? Os mecanismos do choque. O que causou, qual foi o mecanismo que causou esse estado de hipoperfusão tecidual? E nós temos nossos 4 principais. Hipovolêmico, como o nome já diz, está chegando pouco, tem baixa volemia, ou é sangramento, principalmente sangramentos, tá? Perdas sanguíneas. Cardiogênico, a minha bomba não está funcionando. Então, ó, meu débito cardíaco está lá embaixo, porque eu não tenho força de contração. Obstrutivo, tem alguma coisa obstruindo, uma embolia pulmonar, um tamponamento cardíaco, onde meu débito cardíaco também não fica legal. E distributivo, que é aquele paciente, aquele tipo de choque que tem a resistência vascular sistêmica muito diminuída. O paciente está tudo dilatado e o principal representante é o choque séptico, mas o choque anafilático também entra aí, né? E etc. Então, eu coloquei essa tabelinha aqui para vocês, para a gente ver, né? Como que está o débito cardíaco e a resistência vascular sistêmica, né? Nos principais mecanismos de choque. Então, hipovolêmico, o débito cardíaco está reduzido. Lembra que eu falei que o débito cardíaco, o que interfere muito nele, né? É a pré-carga, é o que chega no meu ventrículo, né? Então, se eu tenho pouco volume, se eu tenho uma hipovolemia, vai estar chegando pouco. Então, a minha pré-carga vai estar diminuída. Isso vai fazer com que reduza meu débito cardíaco. Minha resistência vascular sistêmica, nesse caso, vai estar aumentada a fim de compensar esse débito cardíaco diminuído. Cardiogênico, o meu débito cardíaco também vai estar reduzido. Por quê? Tenho problema na contratilidade, né? Eu não falei que o meu volume sistólico tem muito a ver com a contratilidade, que é essa força de encurtamento das fibras miocárdicas.
Se eu tenho um problema do coração, a minha contratilidade vai estar diminuída e isso gera o meu débito cardíaco diminuído. E também minha resistência vascular sistêmica vai estar aumentada. Obstrutivo, meu débito cardíaco também vai estar reduzido. Por quê? Porque tem uma coisa obstruindo ali. Ou é uma embolia pulmonar maciça, ou um tamponamento cardíaco, né? Eu não consigo fazer um volume sistólico adequado, né? E também minha resistência vascular sistêmica vai estar aumentada a fim de tentar compensar esse débito cardíaco reduzido. E o distributivo, que eu falei que o principal representante é o choque séptico, vai estar com a resistência vascular sistêmica toda diminuída, então meu paciente vai estar vasodilatado e meu débito cardíaco vai estar normal, principalmente aumentado a fim de tentar compensar essa resistência vascular sistêmica reduzida, tá bom? Então, eu falei dos tipos de choque, né, os principais representantes aí, e agora eu vou falar da monitorização hemodinâmica básica, né? É lógico que todo paciente, né, a anamnese e o exame físico devem ser realizados a fim de a gente achar um diagnóstico, né, etiológico para aquela gravidade. Por exemplo, um paciente que chega em choque, ele está hipotenso, ele está taquicárdico, ele está com pele fria, pegajosa, ele está com enchimento capilar identificado, ele tem todo cheio de livedo, que são aquelas manchas roxas, um arroxeamento na pele, né? Eu sei que o paciente está grave, mas meu exame físico e minha própria coleta, se esse paciente não puder falar a sua história, a gente coleta com familiares para a gente poder identificar a etiologia, né, desse choque, dessa gravidade, né, da onde que está vindo. Então, anamnese e exame físico sempre devem ser feitos de modo sistematizado e com critério, né? O que quer dizer? Eu vou examinar meu paciente, vou identificar que ele está grave e vou agir. Eu não vou ficar lá, né? Perder horas, fazer um exame neurológico completo naquele momento, né? Sendo que meu paciente está chocado. Eu vou identificar o que está nele, o que está levando essa gravidade nele, tá? Então, a gente tem que monitorizar os sinais vitais, a gente tem que ver a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a temperatura, a pressão arterial. Aqui também o livro fala da glicemia capilar, é muito importante a gente aferir, porque a gente sabe que glicemia capilar muito baixa, né, uma hipoglicemia pode gerar um rebaixamento do nível de consciência. Esse paciente pode vir até ser entubado, né, por rebaixamento do nível de consciência, e isso é só uma hipoglicemia, né? Então, esses sinais vitais têm que ter todos aferidos nesse paciente grave, né, ou potencialmente grave. Na verdade, os sinais vitais têm que ser aferidos em todos os pacientes. Estou dizendo aí o que a gente tem que se atentar nesse paciente mais grave, né? Ele vai estar taquipneico, né? Taquipneico é o que a gente espera. Ou bradipneico, que é mais grave ainda, que provavelmente ele já tem uma fadiga respiratória, né? A frequência cardíaca. Ou taquicárdico maior que 100, ou bradicárdico. A temperatura, aquela febre alta ou muita hipotermia. A gente sabe que a hipotermia também é muito grave. E a pressão arterial, tá bom? Continuando, falar um pouquinho da pressão arterial sistêmica. A pressão, né, a pressão arterial, a gente tem vários métodos, né, da gente obter esse valor. Tem o método oscilométrico, que é aquele feito pelo monitor. Não sei se vocês já viram. Tem um monitor cardíaco, que ele tem um manguito que é acoplado nesse monitor, e esse manguito é insuflado pelo próprio monitor e a pressão fica lá no meu monitor quanto que deu, né? O valor da minha PA. Tem o método auscultatório, que é aquele que a gente ausculta, né? O nosso método tradicional de fazer a pressão, de medir a pressão arterial, ou o método invasivo. Esse método invasivo é a pressão arterial obtida através de uma canulação de uma artéria. Eu vou pegar uma artéria radial, braquial, axilar, pode ser até femoral, né? E vou colocar uma cânulazinha lá, vou puncionar com uma agulha, depois vou fazer uma canulação dessa artéria e essa artéria vai me dar uma monitorização online, né, contínua, em tempo real da pressão arterial.
Então, é uma forma bem interessante da gente monitorizar aquele paciente que está com a pressão muito baixa, que está com um choque de difícil controle, que está em uso de droga vasoativa, né? É uma forma bem legal da gente obter a pressão arterial desse paciente, né? E além do que, essa canulação dessa artéria, a gente pode usar esse dispositivo para até pegar o sangue daquela artéria também, né? Essa aqui, ó, a imagenzinha mostra a artéria radial tá funcionada e ligado todo nesse equipo. E esse equipo, né, ele gera um valor online em tempo real da pressão arterial que ela vai aparecer no monitor em tempo real, tá? A gente sabe que quanto menor a distância da válvula aórtica, quanto menor a distância do coração, maior a confiabilidade da leitura dessa pressão. Então, a gente obtendo esse valor de pressão arterial, a gente tem fórmulas de calcular a pressão arterial média, chamada PAM, que é a pressão de perfusão dos tecidos na periferia, na nossa periferia, tá? A PAM nada mais do que 2 vezes a PAD, que é a PA diastólica, mais a PAS. Aqui nesse PAM é PAS dividido por 3. O valor normal dessa divisão é de 70 a 100. Porém, em condições de choque, eu quero levar essa minha pressão arterial média para maior ou igual a 65. Por quê? Eu quero que vá oxigênio, né? Que vá sangue para os meus tecidos lá na minha periferia. Eu não quero, né, causar um estado de hipoperfusão periférica, né? Então, é um valor que a gente tem que guardar, tá? No choque, o alvo da PAM é maior do que 65. O livro fala também da pressão de pulso, que é a variação entre a PA sistólica e a PA diastólica, né? A gente pode usar a pressão de pulso para ver débito cardíaco e tudo mais, mas acho que o ideal aqui para vocês é vocês gravarem como que a gente calcula a PAM e o seu alvo no choque, que é acima de 65. Qual que é a diferença da PAM? É aquela pressão que chega lá nos tecidos, né? Lá na minha periferia, lá no meu dedinho, no meu tecido, na minha pele, né? Então, o seu alvo é acima de 65. Outra forma de monitorização hemodinâmica que nós temos, né, é a PVC, pressão venosa central. Nada mais é do que a medida da pressão das veias de retorno no átrio direito. Então, a gente vai pegar um acesso profundo, seja jugular ou subclávia, e nosso catéter ele vai ficar lá no átrio direito, né? Então, esse tipo de medida, né, a pressão venosa central, ele vai medir quanto que está chegando nesse átrio direito, se está chegando pouco, se está chegando muito. Então, tem correlação com a volemia. O que quer dizer isso? Se está chegando pouco, talvez esse paciente esteja hipovolêmico. Se está chegando muito, né, então a PVC está alta, talvez esse paciente esteja hipervolêmico, né? Mas a gente não pode usar ele como parâmetro absoluto. A gente sabe que é mais um dado que ajuda nesse tratamento, tá? Que ajuda no tratamento desse paciente, mas a gente não pode usar como parâmetro absoluto. Por quê? Às vezes o paciente tem uma pressão intratorácica aumentada por algum motivo, ou está em uso de droga vasoativa, tudo isso interfere, tá? Então, ele nunca deve ser usado isoladamente como parâmetro para a gente ver volemia, né? Se esse paciente está hipovolêmico, hipervolêmico, mas ele ajuda a gente, tá? A gente sabe também, conforme eu falei aqui, que os valores encontrados, eles devem ser questionados, pois possuem fraca correlação com o débito cardíaco. A utilidade maior da PVC é quando ela está muito alta ou muito baixa, que aí quer dizer uma hiper ou hipovolemia. Com o débito cardíaco não tem muita relação, tá? Mas a gente sempre tem que saber que esse parâmetro existe. Que é uma foto, ó, é um acesso em veia subclávia direita e tá chegando lá no meu átrio direito. Então, eu conecto esse catéter, uma das pontinhas do meu catéter, eu conecto num equipo que vai me dar esse valor de pressão venosa central, né? Que estima quanto que está chegando nesse meu átrio
direito, tá? Agora, o que a gente usa bastante também, que é fácil, rápido, barato, né? Barato não é grátis, né? A gente pode fazer à beira-leito, pode fazer várias vezes, não é doloroso para o paciente. E que eu falo, usem, aprendam, usem todos os pacientes para saber identificar quando estiver alterado. É o tempo de enchimento capilar. O tempo de enchimento capilar é um parâmetro para a gente avaliar essa perfusão periférica, né? Nada mais é que o intervalo de tempo necessário para que uma polpa digital readquira sua coloração após uma compressão, tá? Então, eu vou apertar meu dedinho, minha polpa digital. Quando ele descolorir, eu solto e vejo quanto tempo ele demorou para voltar à sua coloração original, tá? O valor de referência é 2 segundos e ele é muito importante. Façam, tá? Enchimento capilar, né? A gente usa até para monitorizar a resposta ao choque. A gente já sabe que talvez, por exemplo, no choque séptico tem o aumento do lactato, né? Por causa desse metabolismo anaeróbio, a gente sabe que talvez o lactato demore a voltar para o seu valor de referência de normalidade. A gente pode evoluir, né, esse paciente através do enchimento capilar, ou seja, a gente vai avaliando o enchimento capilar do paciente e vai vendo se ele está tendo resposta, se ele tem a resposta que a gente espera, até para avaliar nosso tratamento também. E é muito fácil, pode ser feito à beira-leito, né? Qual tem um pouquinho de dificuldade? Pacientes negros, tá? Nem sempre a gente consegue ver esse sentimento, pode dificultar. Ou paciente que tem alguma alteração na unha, baqueteamento digital, tudo isso atrapalha a gente. Mas dá para a gente ver, a gente tem que treinar para a gente poder identificar quando esse enchimento capilar tá aumentado de tamanho, né? Esse tempo de enchimento capilar, ele está maior, tá? Além do que, a gente pode avaliar a perfusão periférica vendo o aspecto da pele. Se a pele está fria, pegajosa, tudo isso é sinal de hipoperfusão periférica também. Aqui também, né, é o score de Mottling, é um score bem utilizado e tem bem relação com o prognóstico do paciente e com mortalidade, tá? O score de Mottling nada mais que é o mosqueteamento, né, da pele, um arroxeamento da pele, né, que é visto dos joelhos. Começa aqui na patela, ele vai aumentando. Quanto maior a sua extensão, maior a gravidade, maior a mortalidade, né? Esse estudo é feito em pacientes com choque séptico, maior foi a mortalidade, né? E o inverso também é verdadeiro. Se o paciente chega com Mottling ausente ou Mottling grau 1, que é só aqui na patela, né? E com o meu tratamento vá para Mottling ausente, o meu prognóstico é bom, é que esse paciente tem bom prognóstico, tá? É um score que a gente deve saber, que a gente deve usar, ou seja, descobrir o joelho do paciente, tá? Às vezes o paciente está com cobertor, a gente deve olhar esse joelho do paciente, tá? Nada mais é que esse mosqueteamento, arroxeamento, também chamado de livedo reticular, que se inicia aqui na patela e vai aumentando de acordo com o status de hipoperfusão tecidual. Quanto maior for a hipoperfusão tecidual, mais grave esse mosqueteamento, esse arroxeamento, ele vai ser, né? Podendo chegar até o grau 5, que é lá em cima, na raiz da coxa, tá? O que eu não falei para vocês é que essas alterações de coloração de pele, a pele fria, pegajosa, né? Tudo isso atrapalha, né? A gente monitorizar, por exemplo, a saturação de oxigênio, né? Às vezes a gente coloca nosso oxímetro lá, dá saturação baixa, né? Mas a gente tem que ver se o nosso enchimento capilar tiver diminuído, né? Se eu tiver o paciente está com a unha pintada, tiver alguma deformidade, né? Se minha perfusão periférica estiver ruim, né, que eu vou ver através do enchimento capilar, do meu Mottling, do aspecto da minha pele, tudo isso, né, a minha saturação pode estar baixa erroneamente. Às vezes a causa, né, o quadro do choque desse paciente nem causou com saturação baixa, mas por causa desse estado de hipoperfusão, a saturação pode acabar baixando por causa dessas alterações, tá? Locais mesmo. Outra forma da gente avaliar, né, nossa perfusão, né, nossa perfusão tecidual,
é através da monitorização da diurese. A gente sabe que a oligúria é uma resposta fisiológica, né? Nem sempre ela quer dizer, né, que vai evoluir para insuficiência renal, nem nada disso. É um mecanismo compensatório de defesa, né? Eu vou reter essa água para tentar aumentar minha pressão, para tentar aumentar meu débito cardíaco, né? Então a gente sabe que é um mecanismo de resposta fisiológica, né? Pacientes oligúricos, né? A gente deve restabelecer, né, a dinâmica global. O que quer dizer isso? Aumentar essa pressão, se for preciso, usar uma droga vasoativa, dar um volume, né? E se eu corrigindo esse meu status, né, essa pressão arterial, esse status volêmico do meu paciente, ele continuar oligúrico, provavelmente a causa dessa oligúria é outra, não é por causa, né, não é esse mecanismo de defesa, tá? Então é importante nesses pacientes graves a gente quantificar a diurese, que a gente sabe que a diminuição da diurese às vezes vem antes até do aumento do lactato, né? Essa diminuição da diurese, ela ocorre até antes do aumento do lactato, então o paciente está diminuindo a diurese, né? Menor que 0,5 ml por quilo por hora, então gravem isso, menor que 0,5 ml por quilo por hora, já quer dizer que o paciente tem maior gravidade, tá? Tem boa relação com uma piora clínica importante, tá? Meu paciente está oligúrico, então esse paciente provavelmente vai evoluir mal, tá? E o débito urinário menor que 0,5 ml por quilo por hora é um bom parâmetro para a gente avaliar também o choque hipovolêmico, né? A resposta a esse choque, né? Eu vou dar volume, eu vou repor sangue, e à medida que meu débito urinário for aumentando, a gente pode falar que a minha perfusão, né, global, tecidual, tá melhorando, tá bom? Então, não esqueçam desse valor do débito urinário. Coloquei aqui também algumas escalas, né? Aqui eu coloquei só uma, na verdade, que é a escala de Coleman de Glasgow, que é uma escala que a gente avalia também muito no pacientes que chegam, né, pra gente com gravidade, né? Ela foi feita, né, primariamente para ser utilizada em trauma, mas a gente usa muito, né? A gente acaba utilizando muito. Lógico que ela tem os seus déficits, por exemplo, paciente com déficit neurológico prévio e etc. Isso tudo atrapalha nossa avaliação, porém ela ainda é muito usada e a gente tem que saber, tá? Eu coloquei a escala de Glasgow normal, né? Os parâmetros aqui para vocês lerem, e a resposta pupilar, tá? Que é a escala de Glasgow modificada, onde a gente diminui 2 pontos, 1 ponto ou nenhum ponto de acordo com a resposta pupilar. Então, a gente sempre avalia, né, o status neurológico daquele paciente que chega para a gente, né, e a gente usa primariamente a escala de Coleman de Glasgow. Então, gente, a gente já falou, né, da monitorização, né, hemodinâmica dos sinais vitais. Falei porque a gente tem que olhar a pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação. Falei também da temperatura, da glicemia capilar, tá? Lembrando que a pressão tem aquele método, né, invasivo, que é a canulação da artéria, que me dá um método online, em tempo real, né, da pressão arterial. Falei da PAM, que ela tem que estar acima de 65 milímetros de mercúrio naqueles pacientes em choque, é meu alvo, né? É a pressão arterial média, que é a pressão de perfusão dos tecidos, tá bom? E falei para a gente avaliar a perfusão periférica, falei do enchimento capilar, do score de Motley, falei da diurese também, que é um importante parâmetro para a gente avaliar, né? Que a oligúria, né? É um sinal de gravidade no paciente, né? O paciente que está oligúrico, apesar do início, ele ser um mecanismo fisiológico, né? Do choque, né? Do trauma, do choque, por exemplo, o paciente com choque hipovolêmico, a diurese dele diminui. É um mecanismo no início compensatório, mas mostra pra gente também bastante gravidade, né? Falei da escala de Glasgow, né? De Coleman de Glasgow, que foi criada para usar em trauma, só que a gente usa muito, tá? Então, tudo isso a gente vai usar para monitorizar nosso paciente. E agora eu vou falar da monitorização eletrocardiográfica. Ela é feita, né, em pacientes em sala vermelha, né, em UTI.
não é feita monitorização em pacientes de enfermaria, porque se eles necessitam de monitorização, eles não deveriam estar na enfermaria, né? Então, são feitas em pacientes graves, realmente. Nada mais é que a captação da atividade elétrica do coração, que pode ser feita a partir de 3 eletrodos ou de 5 eletrodos. O mais comum é a monitorização eletrocardiográfica com 5 eletrodos, onde eu posso ter acesso, né, ter o registro das 6 derivações dos membros e de uma derivação precordial, tá? A gente vai ter acesso em tempo real de todas as derivações? Vai ser igual um eletrocardiograma contínuo? Não. Vou mostrar um monitor para vocês, vou mostrar uma foto, e vou mostrar lá na prática também que tem um monitor e fica apenas uma derivação passando ali no nosso traçado eletrocardiográfico em tempo real. Geralmente, essa derivação é a D2, tá? Se eu quero mudar essa derivação, pegar a D3, a D1, a VF, eu tenho que mudar a configuração do meu monitor, mas geralmente é a D2. Então, não é um eletrocardiograma em tempo real, é uma monitorização, vai passar ali meu traçado eletrocardiográfico, geralmente é D2, e eu vou lá identificando se tem algum sinal de alarme, se está taquicárdico, bradicárdico, se está fazendo alguma arritmia, se tem um supra de ST. Ele me faz identificar, mas eu nunca devo utilizar só o traçado eletrocardiográfico no monitor, tá? Para eu fazer o diagnóstico de nada, nem de arritmia, nem de infarto, nem de onda T apiculada, né? Onda T apiculada é a alteração mais característica do potássio alto, né? Da hipercalemia. Porque, conforme eu falei para vocês, vai estar passando lá no meu monitor, né? Primeiro que é pequenininho, né? Às vezes não tem, né? No meu monitor não vai ter os quadradinhos para a gente contar, né? Para ver se tem um supra realmente, se o PR está normal, não vê nada disso no monitor. E é uma avaliação de apenas uma derivação. Então, para eu fazer esses diagnósticos, eu preciso de um eletro com 12 derivações, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês a fotinha, né, dos tipos de monitorização, tanto de 3 eletrodos quanto de 5 eletrodos, tá bom? Então, essa foto aqui eu mostrei para vocês a monitorização de 3 eletrodos e aqui eu mostrei a derivação de 5 eletrodos. Aqui eu pego todas as derivações dos membros, tá vendo? E aqui é uma derivação precordial, que no caso é V1, tá? Vocês têm que decorar isso. É legal a gente saber onde está cada eletrodo, o que ele representa, porque às vezes a gente o enfermeiro, né? E a gente olha lá também, acha que está errado, mas às vezes é um eletrodo trocado. Então é importante a gente medir, né? Saber o espaço, né? E eu vou deixar aqui esses slides e uma próxima foto para vocês mostrando o espaço de cada um, tá? Vou colocar um eletrodo no segundo espaço intercostal direito, um no segundo espaço intercostal esquerdo, um na região torácica inferior direita, um na região torácica inferior esquerda e um no espaço parasternal direito, que geralmente vai ser essa derivação precordial, tá bom? Então, vocês dão uma lidinha em casa, lógico que não vão decorar de um dia para noite, né? Mas a gente pode montar lá no hospital também, tá? Aqui, eu falei para vocês que a gente pode escolher a derivação que vai aparecer lá no nosso monitor, tá? E aqui são as derivações e a justificativa. Geralmente a gente deixa só o D2 aparecendo lá, né? Porque é onde que a gente pode ver bradiarritmias, taquiarritmias, né? Mas se for necessário, a gente pode mudar a derivação que vai aparecer lá de acordo com a configuração do meu monitor e pedir um eletrocardiograma para a gente fazer qualquer diagnóstico. Aqui é o monitor, tá? Onde de verde a frequência cardíaca, o traçado eletrocardiográfico. Logo embaixo a frequência cardíaca é a pressão arterial. Aqui é do método oscilométrico, que é aquela pelo manguito. Aqui é a saturação, tá? Essa de baixo em vermelho é a PA online, né? A PA invasiva, né? Que eu falei que é a canulação da artéria. Tá vendo que ela dá umas ondas, né? E o valor online atual da minha pressão arterial.
Esse aqui é a pressão venosa central, que eu falei, nada mais é que a pressão no átrio direito, né? O que está chegando ali, média, o que está chegando ali. Embaixo, a frequência respiratória. Então, esse é o monitor, né? A gente sabe que tem monitores cada vez mais modernos, mas esse é até um moderno, né? Tem a pressão arterial invasiva, tem a PVC, mas é um monitor aí que a gente tem acesso. Para finalizar, já falei demais, quase 40 minutos de aula. Falar um pouquinho para vocês da bomba de infusão contínua, né? O que é essa bomba de infusão contínua e por que ela está dentro dessa aula de monitorização hemodinâmica? A bomba de infusão contínua nada mais é do que um equipamento, né, que permite que a gente programe exatamente quantos ml que a gente quer de determinada solução em quanto tempo. Então, por exemplo, droga vasoativa, né? Noradrenalina, né, dobutamina, vocês vão ter, principalmente em Clínica Médica 2, a aula de vocês de droga vasoativa, né? Vocês vão calcular a dose e tudo mais, mas tem que ser sempre feito em bomba de infusão contínua. Por quê? Eu vou lá, se eu deixar só um sorinho com medicação contando lá as gotinhas, eu vou ter uma dose precisa? Não. Então, tem que colocar nessa bomba de infusão contínua, que é um equipamento onde eu vou deixar meu soro lá e eu vou programar quanto tempo, né, eu quero aquele soro. Eu quero 250 ml em 1 hora, ou eu quero deixar uma solução com soro fisiológico, soro glicosado, mais noradrenalina, correndo 3 ml hora. E assim, né, eu vou titulando a minha dose. Então, nada mais é que um equipamento que eu consigo ajustar a dose e a velocidade das medicações. Aqui ele dá o exemplo: droga vasoativa, quimioterápica, antibióticos, insulina e nutrição. Às vezes na nutrição por sonda, né, interal, né, você não pode ir lá colocar a dieta para correr no soro e acabou. Você vai ter que programar quantos ml hora você quer para aquela dieta e essa programação é feita através dessa bomba. Então, a bomba, né, precisa de alguns cuidados, a pessoa tem que saber programar, ela tem que saber montar essa bomba, tá? Essa bomba ela tem bateria, mas é ideal que ela esteja ligada a uma tomada, tá bom? As variáveis, né? E o volume né, que deve ser infundido está sempre identificado, a gente deve identificar a bomba com o nome da medicação que a gente está usando, quantos ml hora, né, para ser uma coisa bem correta, tá? Mas é um equipamento muito útil para a gente, principalmente na UTI, na sala vermelha, até mesmo na enfermaria. O paciente precisa de dieta, um sódio, por exemplo, que tem que repor, que não pode repor rápido, um antibiótico que não pode repor rápido. Então, a gente usa essa bomba de infusão contínua, tá bom? Vou mostrar uma foto dela para vocês agora. Essa daqui, ó, coloquei 2 exemplos mais comuns de bomba de infusão contínua, que é essa verdinha aqui. Tá vendo, ó? Tem o soro com a substância, né? E esse equipo, né, passa dentro dessa bomba e vai de forma organizada para o paciente, né? De forma milimetrada. Quantos ml hora eu quero, né? De forma otimizada para o meu paciente. E eu coloco o volume da solução em quantas horas, ou eu coloco a quantidade de ml hora. Eu coloco assim 250 ml, que é o total da infusão em 1 hora. Ou eu coloco a infusão tem 500 ml, eu quero 3 ml hora, entendeu? E aqui a gente tem outro exemplo de bomba de infusão contínua, que é essa bomba azulzinha. Todas as duas são bem disponíveis. Lembrando que elas têm que estar ligadas na tomada, tá bom? Então é isso, gente. Qualquer dúvida vocês podem me falar, podem entrar em contato. Eu tirei toda essa aula do livrinho da USP de monitorização hemodinâmica, capítulo 1. Sei que vocês ficam preocupados, né? Se tá a mesma coisa de vassoura. Sim, nós entramos em contato, tá? Tá a mesma bibliografia, os mesmos temas. Foquem no que eu dei enfoque aqui na aula, tá? Eu citei muita coisa, dei exemplos que vocês têm que conhecer, mas foquem no que eu mais falei, tá? Para vocês saberem tanto para a prova quanto para a vida, e qualquer coisa vocês podem me falar, tá bom? Obrigada, boa noite para vocês.